Eu quero ir para um outro nível, eu quero subir lá no lugar alto. Eu quero onde o Senhor está. Se Moisés fica... Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria estar aqui. Agradecer ao pastor Heber, pastor Edilane e todos vocês que nos acolhem aqui com tanto carinho, com tanto amor. Para nós é uma honra imensa estarmos aqui juntos pelo Rei e pelo Reino. Heber é um amigo preciosíssimo que abençoa a nossa vida muito e inspira o nosso coração assim de forma incrível. Estou muito honrado de estar aqui com vocês e também pelo privilégio de repartir a palavra de Deus nessa manhã ao seu coração. A gente traz um abraço de Brasília para você. Quero convidar você, se você ainda não conhece a capital do seu país, para você ir conhecer. Nós estamos lá para receber você com muito carinho, com muito amor e para nós um privilégio também de te acolher lá. Brasília é um grande desafio espiritual para nós, para a nossa nação. Estar em Brasília é um desafio assim muito grande. Pastorear em Brasília é um desafio muito grande. E Deus tem sido gracioso conosco lá. Há 5 anos e pouco nós começamos uma igreja. Fomos chamados por Deus para plantarmos uma igreja num bairro onde não tinha nenhuma igreja. E graças a Deus estamos no 5º ano, a igreja já consolidada, já emancipada, organizada, graças a Deus crescendo para a glória do Senhor Jesus. E a gente traz um abraço da Reviver de Brasília para você. Costumo dizer que se você for em Brasília e não for na Reviver, você perdeu sua viagem. Tem que ir lá, você está convidado para estar conosco lá. Deus abençoe você grandemente. E eu estava pensando, esse encontro nosso é o primeiro encontro onde nós conseguimos reunir todos. Nós somos 6 amigos que decidimos intencionalmente andarmos juntos, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Deus colocou isso no coração do príncipe aqui, Haroldo, e depois disso, então, a gente tem sido tão abençoado, tem sido tão bom, maravilhoso. E estarmos aqui, estamos fechando o ciclo. Não, vamos fechar o ciclo em outubro, lá em Curitiba. Vamos fechar o ciclo. Nós nos reunimos 3 vezes ao ano, a cada momento num local diferente, para a gente ter esse tempo junto de comunhão e de servir a igreja, de servir o reino de Deus. Então é bom demais estar aqui, em Castanhal, com vocês. Eu queria convidar você para orarmos mais uma vez. Queria convidar você para fechar os seus olhos. E queria te pedir que você fizesse 2 orações nessa manhã. Primeira oração, você vai pedir ao Espírito Santo para falar ao seu coração. E se ele falar ao seu coração, você vai decidir obedecê-lo. Porque o que muda a nossa vida não é o que nós ouvimos, mas é o que nós decidimos fazer. Nós não fomos chamados para sermos colecionadores de sermões, de estudos, de conhecimento. Conhecimento só tem sentido se ele é prático na nossa vida. Então você vai orar e você vai se comprometer com o Espírito Santo, porque é ele que vai falar. Se ele falar com você, você vai obedecer. Você vai decidir obedecer. Segunda oração, quero pedir que você ore por mim, para que o Espírito Santo misture as palavras dele com as minhas palavras. Porque se for algo apenas humano nessa manhã, isso vai gerar morte na sua vida. Mas se ele misturar as palavras dele com as palavras, minhas palavras, isso vai gerar vida. E vida abundante na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã tão linda, pela certeza da tua presença neste lugar. E a tua palavra nos diz que na tua presença há plenitude de alegria, há delícias perpétuas.
E nós estamos desfrutando de tudo isso nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por nos reunir aqui. E reunir para falar aos nossos corações. Nós queremos te pedir duas coisas nessa manhã, Senhor. Mais duas coisas, por favor, nos ouça. Espírito Santo, fala conosco. Dá-nos a capacidade de discernir tua voz. E dá-nos um coração obediente para obedecermos a tua voz. Nós nos comprometemos essa manhã, que se o Senhor falar conosco, nós vamos te obedecer. Segundo, Senhor, eu quero te pedir, por amor de Cristo Jesus, Espírito Santo, misture tuas palavras com as minhas, para que gere vida à igreja que é tua, ao povo que te pertence. Me use nessa manhã apenas como um instrumento do Senhor, como um carteiro, que não traz uma mensagem própria, mas que é um canal para que a mensagem chegue ao destinatário. Fala conosco nessa manhã e fica à vontade. Ocupa o lugar de honra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Charles Chaplin disse certa vez assim: a persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, de um jeito ou de outro, você só consegue concluir se em algum grau existir em você persistência. Você planeja, você sonha, você planeja, mas é um processo de continuidade, de perseverança, que te leva ao êxito. Se você tem um esporte e você quer chegar ao seu objetivo nesse esporte, você precisa perseverar em treino. Eu aprendo que a jornada da fé, a jornada cristã, ela se compara muito como uma maratona. Por quê? Porque ela precisa de uma longa obediência, numa mesma direção. É essa longa obediência que nos leva a colhermos os frutos. Você precisa, nessa maratona de fé, superar desafios, superar dores, superar a fadiga, o estresse, superar as decepções com os outros e até consigo mesmo. Você precisa treinar muito, você precisa capacitar muito. Você precisa também se adaptar a intempéries no caminho, a situações no caminho, a se adequar muitas vezes nesse processo. Mas, sobretudo, você precisa manter o foco, ter força e ter fé. Eu gosto muito de uma frase do nosso paizão, pastor Carlito. Ele diz assim: na vida é como termina que conta. Você pode começar muito bem as coisas, mas não são todas as pessoas que concluem. Você só é capaz de celebrar quando você chega ao fim. Então, vai contar é como você termina. Nessa manhã eu quero convidar você a treinar a sua vida, a treinar o seu coração, a ser alguém que termina tudo que você começa. Que você desenvolva o hábito, o privilégio de celebrar. E entenda que para celebrar, você precisa concluir tudo aquilo que você começa. Muitas pessoas, elas começam até bem. Talvez movidas e motivadas pelo seu sonho ou por aquilo que ela planejou. Mas ficam pelo caminho. E como eu disse, só celebra quem conclui o que começa. Há uma frase que eu tomei conhecimento há muitos anos atrás que me inspira muito. E ela diz: a vitória é para aqueles que desistem, que não desistem de lutar.
A vitória, ela só acontece para aqueles que não desistem de lutar. Francisco Otaviano disse certa vez: a vida ela é combate que aos fracos abate, mas aos fortes e corajosos só pode exaltar. Entenda que você está numa maratona, num processo, mas você precisa persistir, você precisa perseverar, você precisa continuar para chegar ao fim. Falando sobre isso, de forma introdutória, eu quero chamar a sua atenção. O que eu disse aqui é sobre esperança. O que eu falei aqui é sobre obediência numa mesma direção. O que eu estou falando nessa manhã é sobre fidelidade. Isso é sobre acessar a herança. A promessa que Deus tem para nós acessamos com persistência, com perseverança, com continuidade. É assim que nós vamos celebrar. Eu estou falando sobre viver o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Dito isso, a reflexão, a palavra que eu quero repartir com você nessa manhã tem como tema fiel esperança, o acesso à herança. Fiel esperança, o acesso à herança. Todos nós carregamos promessas de Deus em nossas vidas. O que nos leva a celebrar o cumprimento dessas promessas? A fiel esperança que te leva o acesso a essa herança. A promessa é a herança que Deus traz sobre nossas vidas. E eu só acesso essa herança com uma fiel esperança. O texto que me inspira sobre esse assunto está em Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Quero abrir um parênteses para dizer a você quer paz? Só há um caminho: firmeza de propósito, perseverança, persistência naquilo que Deus trouxe como propósito, como promessa sobre sua vida. Há algo sobrenatural de Deus que se move quando nós nos mantemos firmes nas promessas de Deus. E eu quero te mostrar isso no texto que vamos ler agora, porque a história desse homem é a prova cabal de como nós acessamos a herança através de uma fiel esperança. E eu estou dizendo, e chamo você para ler conosco o texto de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15, que diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homens de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto.
Por isso aqui estou com 85 anos de idade. Agora presta atenção. Ainda estou forte como naquele dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Presta atenção no final desse texto. E a terra teve descanso da guerra. Louvado seja o Senhor. A fiel esperança é que nos leva ao acesso da herança. Quando eu olho para a vida de Calebe, nós lemos o texto. Esse homem espera 45 anos para acessar aquilo que lhe havia prometido. A pergunta que eu fiz foi: como alguém consegue manter-se motivado, inspirado, apaixonado por tantos anos? E a resposta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: porque ele teve uma fiel esperança. A fiel esperança te dá acesso à sua herança. Agora, como eu acesso a herança? Esse texto me ensina 3 coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã como chaves. Eu quero nessa manhã entregar 3 chaves. Chaves abrem portas que nos levam ao nosso destino, ao nosso propósito. Então, 3 chaves nesse texto que Calebe me ensina, que Calebe ensina a nós, que nos leva a acessar a herança que é a promessa de Deus em nossas vidas. E nesse momento eu quero convidar você a lembrar das promessas que Deus lhe fez. Traz à memória agora tudo que Deus falou a você. Acessa novamente a memória. Porque agora você vai receber as chaves para acessar a herança que Ele lhe prometeu. Esse texto me ensina que para seguir firme, ser persistente e acessar a herança, primeiro, mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. A primeira chave: mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. O versículo 7, o versículo 8 diz assim: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a herança. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor. E como termina? Josué abençoa Calebe, ele entrega a herança. Queridos irmãos, mantenha-se fiel à visão dada por Deus. Não há nada mais poderoso para nos inspirar, nos motivar,
nos fortalecer no processo quando nós não desviamos do foco. Caleb recebe a promessa de Deus, e o texto diz que, independente de toda espera, independente do tempo, independente de circunstâncias, independente de situações, ele permanece inteiramente fiel. Sabe o que tem acontecido muito hoje em dia? É que as pessoas recebem uma palavra, mas quando eles começam a andar, a viver o processo para chegar à herança, a construir o caminho que vai levar à herança, eles desviam do foco. Eles se distraem com outras coisas. O inimigo das nossas almas é extremamente habilidoso em nos distrair. E ele quer nos distrair, principalmente, presta atenção nisso, com as coisas que são legítimas. Lembra do texto, da história onde Jesus nos conta sobre a festa que ele prepara uma grande ceia, um grande banquete, um grande momento, e convida 3 pessoas especificamente. E sabe o que me chama a atenção naquele texto? É que todos não comparecem por coisas legítimas. Quem é em sã consciência que casa e ao invés de ir para a lua de mel, vem para a festa, outra festa, outro banquete? Não, eu não vou porque eu casei recentemente, eu preciso ter meu tempo com a minha esposa. É legítimo, não é? Observe que todos os exemplos são exemplos legítimos. E a maior estratégia de Satanás, guarde isso no seu coração, é te distrair, acima de tudo, com coisas que são legítimas, que para nós serão justificativas para não fazermos o que precisa ser feito. Mas esse texto me ensina que, independente de circunstância, independente do momento, preste atenção, mantenha-se fiel à visão dada por Deus. Porque o que me leva ao acesso à herança é manter-se inteiramente fiel. Preste atenção nessa palavra, inteiramente. A chave para acessar a herança é uma fiel esperança integral, não parcial. É inteira. E a palavra inteiramente aqui tem a raiz de integridade. Sabe qual é a ideia? Não fragmentado, aquele que não se divide, aquele que não se distrai, aquele que mantém inteiramente no processo. Essa é a chave para acessar a herança. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora a chave que me leva a acessar a herança é uma fiel esperança, onde eu mantenho focado naquilo que Ele me disse. Mantenha-se fiel à visão dada por Deus. Olhe isso, irmão, o texto diz: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel. Caleb foi fiel à promessa que carregava, foi fiel à visão que Deus lhe havia dado, a visão da terra prometida. Deus prometeu a eles que daria uma terra que manaria leite e mel constantemente. Os outros espias desviaram da promessa por causa dos medos, dos desafios. Os outros espias desviaram da promessa por causa dos gigantes anaquins. Eles foram paralisados pelo medo, perderam a visão da promessa. Deixa eu dizer uma coisa: o medo nos faz perder a visão da promessa. Olhar para a circunstância, para as situações, nos faz desviar da promessa, do foco, e nos leva a desviar do nosso caminho.
O que foi diferente no coração de Caleb é que ele manteve-se fiel àquilo que Deus havia dito a ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, não importa o tempo que leve, se você manter-se fiel à promessa, você colherá a sua herança. Não tem outro meio de não cumprir, porque o Senhor comprometeu com você nesse processo. Eles desesperaram o povo. Quando perdemos a visão da promessa de Deus, nós afetamos as outras pessoas também. Quando você mantém-se fiel inteiramente, você, além de manter-se focado, inspirado, você abençoa todos os outros que estão à sua volta. Se você é paralisado pelo medo, você paralisa todos os outros que um dia já acreditaram na promessa de Deus e por causa do seu medo não conseguem também crer junto com você. Você é responsável em carregar a visão que Deus colocou na sua vida. E aí eu quero dizer uma coisa muito específica para cá, para você da adoração Xuxa, para você que é filho dessa casa. Preste atenção, todos nós carregamos uma visão dada por Deus. Todos nós. O desvio corrompe a visão, corrompe o coração, corrompe as pessoas, corrompe tudo à nossa volta. Todos nós carregamos uma visão dada por Deus. Essa igreja carrega uma visão que Deus colocou no coração dos pastores dessa igreja, dessa casa. Se você é filho dessa casa, dessa família, você carrega a visão dessa casa, dessa família. Entenda, você é responsável para que a herança, a promessa que foi dada a essa família se cumpra em todo o processo. Zele pela visão que Deus deu a essa casa. Não é a visão pessoal, é a visão dessa família, é a visão da adoração church. Você é responsável. Você tem chaves dadas por Deus para você viver o cumprimento da promessa de Deus no lugar que Ele estabeleceu para essa família. Siga em frente, então, independente do que aconteça. Passe por cima das suas frustrações pessoais, das decepções que acontecem no caminho. Siga em frente. Fala para a pessoa que está do seu lado, siga em frente, independente de qualquer circunstância. Seja uma pessoa confiável para Deus. Agora presta atenção nisso. O que acontece entre a promessa dada por Deus e o tempo que ela vai se cumprir? Acontece um processo. Você concorda? Agora presta atenção. Por que Deus coloca um processo? Guarda isso para sempre no seu coração. Deus nos coloca no processo para testar a nossa confiança nele. Deus não lança pérolas aos porcos, irmãos. E o processo é o percurso que Deus traça para provar os nossos motivos. Deuteronômio 6 diz assim, eu coloquei vocês no deserto para ver o que estava no coração de vocês. Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu coloco você no processo, no deserto, para você se tornar uma pessoa confiável para mim. Você é confiável para Deus? A Escritura diz assim, olha, se você não sabe lidar com as coisas pequenas desse mundo, como é que Ele vai te confiar as grandes riquezas? Sabe o que Ele faz conosco? Ele nos coloca no processo para testar, para provar a nossa confiança. Mas não é só a nossa confiança. Ele nos coloca no processo para saber se nós somos pessoas confiáveis. Se os tesouros dele, ao ser colocado em nós, nós vamos aprender e nós vamos cuidar com carinho e amor. Então Deus prova os nossos motivos. Presta atenção na fala de Caleb. Eu dei o relatório com fidedignidade. Eu fui inteiramente fiel.
eu lhe dei um relatório digno de confiança. Sabe o que Caleb está dizendo? Eu sou confiável para Deus. Ele entendeu que todo o processo que ele viveu era Deus provando os seus motivos. Persista, mantenha-se firme. O Senhor está provando os seus motivos. E quando você persiste, você persevera, você se torna uma pessoa confiável para Ele. Segundo, estou com pressa. Para seguir firme e acessar a herança, segundo, se mova pelas promessas de Deus. A primeira chave, ande integralmente, ande inteiramente, ande com completa integridade. Segunda chave, se mova pela promessa de Deus e não pelo seu coração. O versículo 9 diz: por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Presta atenção à diferença. No primeiro momento ele está conversando, ele diz: eu fui inteiramente fiel. No segundo momento, esse texto está dizendo, é outra pessoa que está dizendo, e percebeu que ele agiu com integridade. Integridade a quê? Ele foi fiel à promessa. Durante toda a sua jornada, Caleb se moveu a partir da promessa que ele recebeu de Deus. Todas as suas decisões, a partir daquele dia, foram alinhadas à promessa que ele recebeu de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está alinhado à promessa que você recebeu de Deus? As suas decisões são conduzidas por suas paixões ou são conduzidas pela visão que você recebeu de Deus? O que move o seu coração? Eu acesso a herança quando eu mantenho uma fiel esperança, que é o resultado de me mover pela promessa. Não é pela circunstância, não é por opiniões, não por sugestões, não por situações, mas pela palavra que foi empenhada por Deus. Foi uma longa obediência numa mesma direção, 45 anos. Eu convido você a pensar no que aconteceu durante esses 45 anos. É só você lembrar de qual era o ambiente. Eles estavam no deserto. Você consegue entender e dimensionar o que é viver num deserto? A palavra deserto significa ausência da graça. Todas as dificuldades que você possa imaginar, o deserto expõe a você. E ele foi fiel inteiramente durante 45 anos à promessa que Deus trouxe ao seu coração. A grande diferença entre aqueles que celebram e aqueles que ficam pelo caminho é porque eles não se movem pela promessa. Queridos, isso é muito sério. Entenda uma coisa: não importa o tempo que teremos que esperar, importa que viveremos a promessa. Eu vou repetir: não importa o tempo que você tenha que esperar, importa que você vai viver a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Está difícil? Caminhe mais. Está demorando? Continue o processo. É muita pressão? Não é para você parar, é para você prosseguir. A pressão é Deus desenvolvendo a nossa musculatura de vencedor. É só isso. É o treino que você está recebendo de Deus para valorizar aquilo que Ele está confiando a você.
Deus não desperdiça nenhum detalhe nos nossos processos. A promessa que Deus fez, Ele é o maior interessado em que cumpra na sua vida. E aí eu te pergunto, o que a promessa de Deus é capaz de fazer em nossas vidas? Rapidamente, presta atenção. Primeiro, a promessa de Deus, ou manter-se firme, ou se mover pela promessa, faz com que você caminhe firmado na promessa e mantenha sempre renovado e motivado. Você prestou atenção em como Caleb disse? Eu ainda estou tão forte como naquele dia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a promessa de Deus tem um poder sobrenatural para manter-me renovado todos os dias. É ela que me motiva. Aliás, gente, presta atenção, Caleb está com 85 anos de idade. Tem gente que tem 20 e está cansado. Como um homem com 85 anos de idade continua animado para lutar, para guerrear, para conquistar, para enfrentar qualquer tipo de desafio, porque ele está movido pela promessa de Deus. Você precisa de energia, se alinhe à promessa de Deus na sua vida. Lembra do texto que nós iniciamos a conversa? O Senhor conserva em paz aquele cujo propósito é firme. Segundo, querido, a promessa de Deus tem o poder de não me decepcionar com as pessoas. Você consegue imaginar o que Caleb enfrentou nesses anos todos? Ele, primeiro, enfrentou a pressão de 10 pessoas que pensavam diferente dele. Mas porque ele estava alinhado à promessa, porque ele se movia pela promessa, ele não se importou com aquilo que essas pessoas falaram. Ou seja, quando eu estou me movendo pela promessa, a opinião do outro não me importa. Eu passo a me importar com a opinião que o Espírito Santo tem para a minha vida. Eu não ligo para as críticas. Eu entendo que eu não estou no mundo para agradar pessoas, eu estou no mundo para agradar a Deus. E entenda, não é para você ser grosso, é você entender que a promessa que Deus trouxe à sua vida é mais importante do que qualquer coisa. Terceiro, quem caminha pela promessa tem uma fé inabalável. Ele confia completamente no Pai. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não paralisou. Ele continuou perseguindo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Quem caminha pela promessa está sempre motivado. E aí, detalhe, está sempre disposto. E tem muita gente motivada, mas tem muitas pessoas que não são dispostas. É motivado com aquilo que lhe interessa, mas não é disposto com aquilo que está alinhado à promessa. Diferença, pastor. Ele diz assim, eu estou tão forte para guerrear como naquele dia. Se for preciso lutar novamente para conquistar aquilo que Deus disse que é para ser conquistado, conte comigo. Eu quero parabenizar os voluntários que ontem estavam aqui, é lindo ver isso. Você, voluntário, você que aprendeu a importância de servir, você é uma pessoa disposta. A promessa me mantém disposto, me faz levantar todos os dias e caminhar em direção ao sonho. Quem caminha pela promessa sabe que o dia de celebrar chega. Demorou 45 dias, mas quando termina, chegou. Com a mão de Josué estendida sobre a vida de Caleb, dizendo, é seu, Caleb, pode tomar posse. Quem caminha pela promessa continua sonhando. Presta atenção nesse detalhe que eu acho lindo isso no texto. Quem caminha pela promessa continua sempre a sonhar. Você percebe qual foi o pedido que Caleb fez? Me dá a região montanhosa. Eu olho, e aí me permita olhar para isso, porque é o que me inspira demais.
Um cara com 85 anos de idade, querendo subir para a montanha, Haroldo. Sabe o que Caleb está dizendo? Eu vou continuar crescendo, eu vou continuar subindo, eu vou continuar conquistando, nada é capaz de me parar. Nós estamos falando de alguém que tem 85 anos de idade. Eu olho para Caleb e eu estou com 46 anos de idade. Eu falei, eu preciso ser assim. Mas o que fez com que isso fosse o combustível no coração de Caleb? Mover-se pela promessa. Erwin McManus, no seu livro Até a Última Flecha, diz assim: só pare quando tiver terminado. Ser guiado pela promessa, queridos, é decidir ser guiado pela fé. E é essa a plataforma do reino de Deus. Nós fomos chamados para sermos guiados por fé. A fé é um ambiente seguro, porque é o ambiente de Deus para nós. Você acha que a fé é um ambiente inseguro? Está ao contrário. Pois a fé é um ambiente mais seguro para a gente viver, porque é um ambiente do sobrenatural. Posicionar, irmãos, é o segredo. Posicionar é esse o segredo. O que Deus promete, presta atenção, já aconteceu no céu. Efésios capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 6 diz: Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Já aconteceu. Mas por que eu ainda não acessei? Porque você não pegou a chave para abrir. E a chave que abre é o posicionamento. Quando Deus promete, Ele já fez acontecer no céu. Por isso Jesus nos ensina que eu preciso orar para que o céu toque a terra. E o combustível que faz o céu tocar a terra é a fé. Venha o teu reino. O reino de Deus é onde tudo já está pronto. E é o reino de Deus que ativa a realidade na terra. Isso é seu posicionamento. Eu preciso me posicionar. A promessa que se cumpre não porque Deus não fez, mas porque não houve um posicionamento na terra. Se eu me posiciono, eu vivo a promessa. Posicionar é viver a partir da promessa. Ser guiado pela promessa é decidir ser guiado pela fé. 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé, então, é o combustível que nos leva à promessa, ou seja, à nossa herança. Eu vou repetir: a fé é o combustível que nos leva à promessa, à nossa herança. Essa é uma esperança fiel. E para concluir, irmãos, então, para seguir firme e acessar a herança, terceiro e último lugar, reconheça a bondade de Deus no processo. Reconheça a bondade de Deus no processo. Reconheça a bondade de Deus na caminhada. Cara, eu acho isso incrível que acontece com Caleb. O versículo 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como lhe prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Presta atenção: por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Por que eu estou aqui hoje, com 85 anos de idade? Porque o Senhor me manteve vivo, como me prometeu. Reconhecer a bondade de Deus no processo é uma das chaves mais poderosas que existem no mundo sobrenatural. Reconhecer a bondade de Deus no processo é nunca aceitar nenhuma glória.
É entender que não foi o meu braço forte, não foi a minha habilidade, não foram os meus recursos, não foi a minha influência, foi Ele que me manteve vivo, como prometeu. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Isso é muito profundo, ao meu ver. Caleb está reconhecendo a fidelidade de Deus no processo. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Esse é o coração de alguém que está rememorando toda a sua jornada e reconhecendo Deus nela. É alguém que está olhando para tudo aquilo que viveu em 45 anos e entendendo que o Senhor é o protagonista da história. Eu fico pensando no que esse homem enfrentou no deserto. E sabe o que ele está fazendo nesse exato momento? Cada luta, cada desafio que ele passou no deserto, ele diz assim: foi o Senhor que me manteve vivo. Manteve-me vivo como? Como prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você precisa entender e se apropriar dessa verdade. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou repetir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe o que isso significa? Presta atenção. Você não vai morrer antes de viver a promessa. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, apareçam os desertos que aparecerem, eles não serão capazes de te matar, porque o nosso Deus é que nos mantém vivo, e é Ele que nos leva o acesso à herança. Você consegue imaginar o que é possível de acontecer durante tantos anos? Eu acabei de completar 46 anos agora, dia 12 de agosto. Eu já vivi tantas coisas, eu fico imaginando ele com 85 anos de idade. Eu tenho 29 anos de caminhada com Jesus e consigo ver claramente: até aqui me ajudou o Senhor. Celebre, celebre, porque Deus está te mantendo vivo. Celebre, porque os desertos não foram capazes de te matar, de te destruir. Celebre, porque os levantes todos caíram, porque o Senhor se posicionou ao seu lado. Caleb está com o coração cheio de gratidão. Reconhecer a bondade de Deus é manter um coração grato, é viver a partir da perspectiva do céu. Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Eu fiz questão de pesquisar sobre esse versículo no hebraico para entender isso aqui. Sabe qual é a ideia aqui? A gratidão alinha todas as coisas ao nosso propósito. Eu vou repetir: a gratidão a Deus, que é o reconhecimento da bondade manifestada de Deus na minha vida, alinha todas as coisas ao propósito. Paulo disse isso em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que ele está dizendo. Quando eu sou grato, quando eu reconheço a bondade de Deus na minha vida, tudo vai cooperar para o meu bem. José entendeu isso, foi jogado no poço, vendido como escravo, foi preso injustamente. E sabe o que estava acontecendo? Era Deus conduzindo ele no propósito. Você chega no capítulo 45 de Gênesis, sabe o que José disse? Todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem.
Ninguém pode parar o propósito de Deus na sua vida, irmão. Vamos concluir. Eu fiquei maravilhado com esse termo. A palavra endireitar aqui no hebraico é yachar. A ideia é como se o Senhor aplanasse o nosso percurso, a nossa estrada. A palavra no sentido literal significa liderar, dirigir, guiar em linha reta. E aí eu fiquei maravilhado. Pastor Hebe, lembra ontem que eu disse a você que eu tinha uma palavra para você? É aqui, mano. Ontem, quando eu estava saindo aqui, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Fala para ele que a jornada será leve. Leve! Sabe por quê, meu irmão? Sabe um dos sentidos da palavra yachar em hebraico? Ser colocado suavemente. Ser colocado suavemente. A atitude do coração de Caleb é um aprendizado muito profundo para nós. Ele reconhece que nunca esteve sozinho. Ele reconhece que foi conduzido. Ele foi colocado por Deus nos mínimos detalhes. Mais do que isso, ele foi preservado por Deus para receber sua herança. Ele deu glória toda a Deus, somente a Ele. Caminhe pelo propósito, meu irmão. Caminhe pela promessa. Caminhe pela herança. Lamentações 3, 25, 26 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Uma esperança fiel abre as portas para o cumprimento da promessa. Uma esperança fiel é a chave que me dá acesso à herança. O que muda a nossa vida, irmãos, não são nossos desejos, mas o nosso posicionamento na promessa. E eu concluo dizendo a você umas coisas sobre perseverança. Para terminar bem, você precisa desenvolver uma atitude de perseverar. Mas não é perseverar por perseverar, é perseverar na promessa. A perseverança é a única forma de você colher frutos. A perseverança é a atitude que nos leva a colher os frutos. Caleb perseverou e acessou a sua herança, acessou a promessa de Deus. O posicionamento de Caleb o levou a viver a promessa de Deus. Lembre-se, toda promessa já aconteceu no céu, mas só é acessada com o posicionamento na terra. O posicionamento é a chave que dá acesso à herança. O posicionamento é o acesso à promessa. Perseverar é ser aprovado por Deus. Você não vai saber, Siri. Tiago 1, versículo 3 e 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte coisa alguma. Está entendendo o que eu falei sobre o processo? O processo é para nos tornar confiáveis, é para provar os nossos motivos, é para nos tornar maduros, íntegros, sem faltar nada. Deus não desperdiça as suas bênçãos. Ele entrega as suas bênçãos, as suas promessas, a sua herança a quem se tornou confiável para Ele. E a única forma de se tornar confiável é ter uma fiel esperança. Uma fiel esperança naquele que tudo prometeu. A palavra perseverança no grego, hupomone, significa característica de pessoa que não desvia do seu propósito e de sua lealdade e fé. Aguenta aí, meu amigo. Perseverar é carregar em si a característica de alguém que não desvia do propósito, que não desvia da sua lealdade
e não desvia da sua fé. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Que espera por alguém lealmente, persiste com paciência. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Deus está dizendo para mim, para algumas pessoas aqui, já chegou o tempo. Sabe por que chegou o tempo? Porque você se tornou confiável. Você manteve-se fiel à promessa. Heber, chegou o tempo. Você se tornou confiável. Se prepare para a herança. Porque o Senhor te manteve vivo como te prometeu. Para outros, o Espírito Santo está dizendo, persevera. Você está no processo de aprovação. Eu quero ver o quanto eu posso confiar em ti. Porque o que eu tenho para você é muito mais do que você imagina e você espera. Siga em frente. Siga em frente. Seja inteiramente fiel. Mova-se pela promessa. E reconheça a bondade de Deus na sua vida. Essa é a fiel esperança que nos dá acesso à herança. Vou ficar de pé. Quero orar por você agora. Com a permissão do pastor, eu quero orar para essa chave chegar na sua mão agora. Senhor, eu sei que essa palavra é sobre minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por comunicar teu coração a nós. Nessa manhã, eu oro agora em nome de Jesus para que as chaves sejam entregues nessas mãos que estão erguidas diante de ti. Nessa manhã eu oro, Deus, para um novo ânimo. Essa manhã eu oro para o alinhamento, a visão. Essa manhã eu oro para que todas as distrações caiam. Essa manhã eu oro para que as portas sejam abertas. Essa manhã eu oro para que o Senhor nos faça dignos da tua confiança. Como diz a tua palavra, Pai, há caminhos que para o homem lhe parecem perfeitos, mas o Senhor avalia o espírito. Avalie nosso coração nessa manhã, Espírito Santo. Sonda-nos, sonda-nos. Nós não estamos com medo, nós confiamos em ti. Prova mesmo os nossos motivos e alinhe o nosso coração ao teu coração. Obrigado por nos dar força, ânimo, disposição. E obrigado por nos mostrar que o que o Senhor prometeu, tu és fiel para cumprir. Nessa manhã nós queremos te dar toda a honra, toda a glória por tudo que já aconteceu no processo. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos livrou, o Senhor tem nos preservado. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor nos manteve vivo como prometeu. Nessa manhã te damos honra, te damos glória, te damos todo louvor. Eu declaro novo tempo na família Adoração. Eu declaro portas abertas. Eles são confiáveis, Pai.
pode trazer. Eu declaro o rompimento, a multiplicação sobrenatural. Eles cuidam com amor, eles cuidam com carinho, eles cuidam com zelo. Pode mandar, pode trazer, pode multiplicar para a tua glória, para teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha
Declare isso mais uma vez. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por uma manhã tão linda na sua presença. Nós tomamos posse dessa palavra e declaramos que vamos viver tuas promessas, vamos viver teus sonhos, planos, projetos para nós. Tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração para as nossas vidas, nós queremos nos submeter ao Senhor, à sua vontade, à sua direção, à sua palavra, à sua presença poderosa, ao poder do teu nome, Jesus. E queremos passar por essa vida vivendo integralmente, inteiramente, assim pelo propósito que o Senhor nos chamou. Muitos aqui, Senhor, na sua área de trabalho, às vezes como um advogado, um médico, alguém que está servindo ao país, ali eles serão agentes do Senhor, da pregação do Evangelho, e vão viver os teus propósitos. Outros o Senhor está separando integralmente para a obra do teu reino mesmo, às vezes servindo como um pastor, como eu, meus amigos. Pai, o que importa é que todos nós vamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, e nessa sociedade nós seremos agentes de pregação do Evangelho, agentes de milagre, agentes de mudança e de transformação pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós temos ouvido que o sucesso de uma igreja não se mede pelo número de pessoas nas cadeiras, mas pelo número de pessoas enviadas para pregar o Evangelho lá fora. Que essa igreja não seja apenas numérica no que diz respeito às pessoas nas cadeiras, mas às pessoas apaixonadas pelo Senhor, pela sua palavra, que lá fora, na segunda-feira e durante toda a semana, vão pregar o Evangelho de maneira poderosa. Capacita os meus irmãos, capacita a nossa família, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Você toma posse dela, batalha espiritual pela vida.